Olá pessoal, você que é produtor de maracujá, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você quais são os melhores espaçamentos para a gente fazer nossa plantação de maracujá. Nessa situação aqui eu vou mostrar para vocês como é o sistema feito na costal e como é feito o sistema feito por trator. Mas antes disso, siga lá nosso Instagram, @plantioirrigação. Lá vocês vão ver várias fotos de situações que não dá para a gente fazer vídeo e eu acabo fazendo foto. Bora lá! Tradicionalmente, quando você pega uma literatura de maracujá e literatura da Embrapa, que é show, só que existem os espaçamentos que falam de 3, 4, 5 metros, né? Isso são literaturas mais antigas. As mais novas, a gente fala em média de 2 a 3 metros. Nessa situação aqui, eu fiz covas de 4 em 4 metros. Por que 4 em 4 metros? São, na lógica aqui, é para ser 2 plantas por cova. Eu tenho 2 plantas nessa cova e 2 plantas naquela. Nessa situação aí, ela está com 4 plantas, porque eu deixo, né? Eu faço a sementinha, acaba nascendo 2 e eu deixo. Como essa planta ela já foi feita, já aproximando os meses de junho ali, junho, julho e agosto, que são meses frios, que a planta vegeta um pouco menos, então eu acabo deixando aqui. Essa roça foi feita em meados de fevereiro, eu acabo deixando. Mas se é uma plantação feita ali para o mês de outubro, novembro, dezembro, até janeiro, vai sofrer grande influência positiva da chuva no quesito de brotação, eu não aconselho deixar essas plantas aqui. Mas bora lá. Qual o espaçamento entre bacias, no caso aqui, entre covas? São 4 metros. Aí você fala assim, você me pergunta, e qual é o espaçamento de sua plantação? Ó, meu espaçamento ele é 2 metros entre plantas e 3 metros e meio entre rua. Mas e por que a cova está 4 metros? Porque, teoricamente falando, teria que ter uma planta aqui. Teria que ter um pezinho de maracujá aqui. E aí a gente adensou na mesma cova 2 plantas. Essas 2 plantas, o que ela vai nos ajudar aqui com essa cova adensada aqui? Melhor absorção dos nutrientes, que no caso vai ter menos perca. E maior economia de água. Que água em todo lugar do mundo é preciosa, mas no Nordeste parece que ela é um pouco mais, que ela aqui é meio escassa. Então aqui eu vou ter uma economia de água maior, devido ao aproveitamento, adubações, irrigação vou gastar menos, porque eu iria gastar um micro ali. Nesse caso aqui a gente optou por fazer micro. Então se você quiser fazer uma plantação com cova adensada de 2 plantas, vão ser nesse sistema aqui. Aí você me fala assim, ah, mas eu quero fazer uma roça com 2,5 metros. Não tem problema, você faz uma cova de 5 em 5 metros. Eu quero fazer com 3 metros. Entre plantas, você faz as covas de 6 em 6 metros. 6 metros eu já não aprovo muito. Mas no máximo ali 5 metros, né? Mas fica a critério de sua região. O que define um espaçamento de uma cova? Vários fatores. Quanto tempo sua planta vai ficar em campo é um fator determinante. Quanto chove na sua região é um fator determinante, porque se chove muito, vai ajudar a adensar ela vai ter uma influência vegetativa muito grande, causada pelos nitrogênios vindo da chuva. Então, ela vai brotar bastante. E com excesso de umidade, se ela adensar muito a massa foliar dela, você vai ter problemas de fungos, de bactérias e tal, de doenças. Então assim, se sua região é uma região que chove bem, a planta vegeta bem, é interessante você ir em pomares de amigos seus, de conhecidos, para entender como ela responde na sua região. Aí você mais ou menos calcula o espaçamento. Na literatura eu já vi espaçamento de 4, 5 metros, mas assim, antigamente um pé de maracujá durava em média 2, 3 anos, as doenças atacavam menos e tal. Agora, para a gente segurar essa roça 1 ano e meio, já está tendo muita dificuldade, devido principalmente àquela virose do endurecimento do fruto, que é aquela que inviabiliza o fruto para comercialização e debilita muito a planta. Então, assim, qual o melhor espaçamento para a cova? Vamos ver a época do ano que você vai plantar, como é que é a sua região. Quanto mais, vamos falar do Nordeste aqui. Se eu faço uma plantação de dezembro, 2,5 metros é um número interessante, porque ela vai se estender ali no período chuvoso, vegetando bastante. Quando chegar no mês de julho, agosto ali, ela vai estar com uma massa foliar muito grande. E quando você vai se aproximando do mês de junho, 2 metros é um espaçamento interessante.
Até 1,5 m, 1,5 m eu já vi pessoas plantarem, certo? Só que assim, aí você tem que calcular quanto tempo você imagina ficar com essa planta no campo. 1,5 m, se fosse fazer 1,5 m, vamos dizer que eu estou fazendo a roça no mês de maio. 1,5 m seria 3 metros entre covas, porque imagine que tem uma aí no meio. Aí, como você sabe que em sua região, no mês de novembro, dezembro, é complicado ali, porque às vezes adoece, você tem vizinhos que tem plantações velhas, vai adoecer sua roça. Então você vai manter uma roça ali 9 meses, 9 meses, 10 meses no máximo. Então 1,5 m para quem for plantar ali no mês de maio, pode ser um número interessante. Porém, eu não faço. Eu não faço porque minhas áreas são todas isoladas. Eu tô assim, todas as 2 fazendas que eu tenho plantação são um pouco isoladas. Então eu tenho essa comodidade das doenças que vêm, basicamente as que tem na região, e as viroses foi eu mesmo que trouxe. Vocês entenderam, né? 1 metro, 2 metros é o padrão que a gente tem usado, porém nessa situação é 4 porque deveria ter uma cova aí no meio. Aí quando você vem me perguntar qual o espaçamento entre fileiras, isso vai depender do seu sistema de pulverização. Se for costal, como naquela velha antiga bomba costal, não pode ser menos de 2 metros. Por 2 motivos. Elas vão acabar encontrando, quando chega ali, depende da região do Brasil, elas vão acabar encontrando, vai chegar ali para o 8º, 9º mês, vai ficar muito adensado. Você não vai conseguir fazer pulverizações legais, ela não vai ventilar legal, não vai ficar legal. Então tem que ser, se for costal, no mínimo 2 metros, certo? E se for tratorizado? Isso quem vai dizer vai ser seus equipamentos. Se você tem um trator, por exemplo, aqui nessas áreas a gente usa um Valmet 88. Ele é equivalente a um 275, 283 da Massey Ferguson. Então, 3,5 metros. Mas eu já vi colegas meus fazerem 3 metros, 2,80 metros, porque eles têm tratores mais compactos. Então, mínimo 2 metros e máximo o que seu maquinário exigir. Aí você vai fazendo essa conta que é de cada um. O espaçamento entre ruas é muito particular de cada um, baseado nos equipamentos. Aqui desse sistema aqui, ó, esse espaçamento, a gente pode passar um roçadeiro aqui quando vier as chuvas e nascerem matos. Esse ano nós preferimos não fazer conciliado com manga, como a gente vem fazendo já em outros anos, conciliado com manga. Que o maracujá é uma cultura que aceita ser conciliado com plantas perenes que têm um ciclo bem maior que o dela, como por exemplo manga, que é o que eu faço. Minhas áreas aqui hoje elas são de 20 mil plantas de manga, essas 20 mil, 17 mil foram adensadas com maracujá. Deu muito certo, o maracujá produziu excelente. Isso para a primeira planta, falando de manga na primeira planta. Se a manga tiver um ano e pouco, já não aconselho a adensar aqui, na mesma cova. Se você, porventura, quiser adensar ali, onde não tem nada, onde teoricamente não teria planta, isso é uma opção sua. Porém, eu não aconselho porque tanto a manga como goiaba, como se você quiser fazer pinha, depois de um certo tempo que ela pegou, ela está vegetando, o maracujá ele vai sufocar ela e ela sente muito. Eu não aconselho. Então, de primeira planta, plantou os 2 juntos, o maracujá aceita bem com essas culturas. Eu já fiz com limão também, inclusive tem até uns vídeos com limão, não gostei muito, porque eu sempre faço adubações de boro e o Citrus não gostou muito desse boro, ele sentiu bem. Então assim, não gostei e eu não dispenso o boro no maracujá. Mas nas outras culturas aí eu já vi, dá muito certo. E esse manejo aqui agora para limpar, a limpar fica a seu critério. Eu gosto de usar aqui herbicidas de contato. Lembrando que herbicidas de contato é aquele que pega aqui na planta, pega aqui no mato e aqui mesmo ele fica. Ele não desce para a raiz. Os sistêmicos, que eu não vou falar nome para não tirar a autonomia do seu técnico. Os sistêmicos ele desce pela plantinha, chega na raiz e mata. Chega aqui embaixo, ele vai achar a raiz do maracujá. O maracujá acaba absorvendo. Então não acho legal fazer esse sistêmico no maracujá. Vocês que tem problema de fusário, só fazer um complemento. Essa cova aqui ela foi feita voltada para o fusário. Teoricamente falando, teria que ser uma cova 40 por 40 e tal, só que a gente, imagine só, abrir 10 mil covas aqui, 10 mil buracos, era complicado demais. A gente fez a cova elevada, nessa cova elevada a gente fez a adubação e tal.
E qual o objetivo aqui dessa cova elevada? É tirar a raiz pivotante do excesso de umidade. E nessa situação aqui, ela fica com menos umidade, que é onde justamente o fussário ataca. Essa é uma prática de cova. Tem várias outras práticas. Geralmente, entre os 60 e os 90 dias, a gente costuma desmanchar ele aqui, ó. A gente acaba expondo essas raízes aqui. Só que tudo vai de avaliação. Se tiver morrendo, a gente faz. Se não tiver, a gente não faz. Isso aí não tem uma regra exata, né? Se tiver, a plantação estiver morrendo, a gente cava e tal. A gente vem fazendo manejo com tricoderma. E tem dado muito certo. As capinas, é interessante, muito interessante manter sua roça sempre limpa. Você fica impressionado, às vezes eu chego em roça de parceiros meus, amigos, e elas estão um pouco amarela e eu falo assim, não, limpa essa roça que depois a gente entra com a adubação. Aí quando você volta, ela já muda até de cor quando você faz a capina limpa. Aqui para vocês verem, nosso maracujá de produção precoce. Muitas plantas com maracujá do tronco aqui. Todas as plantas, basicamente, nossa aqui, quase todas, né? Vamos dizer toda, mas esmagadora maioria, ela produz aqui, ela abre flores aqui. Só que esse ano foi um ano muito chuvoso e acabou que quando estavam abrindo flores nessas outras plantas, estava chovendo, aí perdeu. Mas essas que abriu com um clima favorável, que não sofreu influência da chuva, vingou bastante. Se alguém quiser adquirir essas sementes, da safra de 2020, 2021, eu já estou selecionando as plantas, já estamos separando. Entre em contato aí com o rapaz que eu vou deixar a descrição no canal, na descrição do vídeo, e vocês vão ter acesso a essas sementes aqui. É muito interessante, a galera do Goiás está comprando muito, tem tido resultado, o pessoal do interior de São Paulo, todo mundo tá gostando dessa semente aqui. Não faço de larga escala para vender, tiro para mim, mas como são muitas plantas que dão certo, graças a Deus, eu acabo passando um pouco para os amigos, né? Então, a dica de hoje foi essa. Manejo de cova, de espaçamento de cova aqui. Espero ter ajudado. Tava meio sumido esse ano 2020. Tô meio sumido porque o ano tá sendo muito difícil aí, fazendo muito distante uma da outra aí, e por aí vai. Mas vou tentar manter a regularidade nos vídeos e tá dando essa força aí pro pessoal. Valeu? Se gostou, curte aí, se inscreva no canal. Um abraço e até mais.